Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em filosofia sobre verdade e mentira, né? A gente já discutiu exaustivamente como saber o que é verdade, né? Buscando conhecimento, fazendo perguntas, buscando, né? Mas conhecimento do mundo que nos cerca e também tomar cuidado com a mentira, não é verdade? Afinal, a gente está aprendendo que a filosofia ela tem um compromisso com a verdade, não é uma verdade absoluta, porque as coisas vão sempre mudando, o mundo está em constante transformação, mas em nenhum momento a filosofia lidar com a mentira, com algo que não faz nós, como ser humano, crescer e conhecer cada vez mais o nosso mundo. Porém, a gente diz somente a verdade? Né? Imagina um mundo onde a gente só dissesse a verdade. Como é que seria? As pessoas seriam mais honestas, as pessoas se comportariam melhor, a gente teria mais brigas porque as pessoas não estão preparadas para ouvir sempre a verdade. Né? Vamos fazer uma reflexão sobre isso lá na página 12. Dá uma olhada aí. Ó. Imagina se todo mundo dissesse a verdade. Será que acabaria tendo espaço para, por exemplo, as ficções, os personagens? Olha só, aí o conhecimento humano não necessariamente vai usar somente a verdade para fazer alguma arte. Porém, ele vai usar algo que está fora da realidade, que não necessariamente seja mentira. Olha só, em um lugar assim, por exemplo, onde só dissesse a verdade, haveria espaço para fantasia, ficção, a realidade virtual, os jogos, ainda acrescentando desenhos animados ou jogos de computador. Como seriam, por exemplo, um livro que vocês leem, né, uma literatura, um teatro, o cinema, as pinturas, as esculturas, ou seja, afinal, essas obras não têm o compromisso de transmitir somente a verdade, mas ela traz o desenvolvimento da criatividade, de um mundo imaginário, não necessariamente mentiroso, tá? Ou seja, estou utilizando a criatividade humana para criar algo imaginário, um personagem, uma peça de teatro, um diálogo. Ou seja, esse mundo de imaginação, eles representam personagem e história e que pode ter nunca acontecido, mas não necessariamente é uma mentira, mas sim através do conhecimento humano ele produz realidades para inventar histórias, né? Alguma peça de teatro, ou seja, que não necessariamente minta para você, mas que fantasie o mundo, que acaba servindo de entretenimento para nós seres humanos. Afinal, nós seres humanos adoramos uma história, não é verdade? Como, por exemplo, você vê uma história de conto de fadas, você vê, por exemplo, uma história como a Rapunzel, né? Algo inventado, mas é mentiroso? Não, é apenas uma produção cultural do ser humano. Essa produção cultural do ser humano, de um mundo imaginário, de um conto de fadas, né, de lendas, vem do próprio conhecimento humano. Olha só, o diálogo a seguir pode ajudar a gente a imaginar como seria um mundo com espaço apenas para a verdade, né? Sem criar um mundo imaginário. Olha só, vamos ao cinema? Ah, não. Lá vem com essa mania de ver histórias de mentira, com pessoas que só fingem. Você gosta de desenho animado? Eu não. Não há nada de verdade nele. Vamos brincar de pilotar aviões no videogame? Não vejo graça nenhuma em pilotar de mentira. Ou seja, a pessoa leva as coisas para o mundo apenas só quer saber de coisas verdadeiras, coisas físicas, palpáveis ou conectadas com a realidade. Ou seja, acaba limitando a sua criatividade, a sua apreciação da natureza ou de alguma obra de arte produzida por outra pessoa. Ou seja, a pessoa fica limitada
no mundo, né? Ou seja, ela não dá espaço para a criação, ela não dá espaço para a criatividade. Ou seja, quando nós estamos jogando videogame, vendo um filme de super-heróis, lendo, né, uma literatura que envolva bichos falando, ou seja, não é uma verdade do mundo real, mas é uma produção cultural, né? É algo que sustenta a cultura de uma determinada sociedade, uma lenda, uma mitologia, uma história que serve para ilustrar o nosso mundo. Já pensou que chato a gente só conviver com algo que necessariamente existe no mundo? Como seria, né, os desenhos, os jogos de videogame, ou o próprio celular, onde a gente baixa jogos, faz um monte de coisa, né? Ou seja, que não necessariamente está conectado com a realidade. Então, o fato da gente não querer, não exigir somente a verdade, não quer dizer que a gente está namorando com a mentira, né? Ou seja, mas sim nós estamos apreciando uma produção cultural que só nós, humanos, podemos fazer. Só nós, humanos, podemos promover essa cultura. Né? Então, quando você está assistindo, por exemplo, um filme dos Vingadores, né? Super-heróis lá, o Capitão América, o Hulk, eles, na verdade, não existem, né? Mas são frutos da imaginação do ser humano, da criação cultural. Entendeu, então, como é que não necessariamente o que não existe não é mentira? E a gente estava nas aulas anteriores discutindo o que é verdade, o que é mentira, o que eu posso ou não acreditar, como descobrir a verdade. Ou seja, a gente pode descobrir a verdade pesquisando, fazendo perguntas, observando o mundo às nossas voltas. Porém, nem tudo, somente a verdade é necessária, né? Mas, repetindo, não quer dizer que nós vamos mentir, nós vamos gostar da mentira. Não, nós podemos apreciar algo que não existe e que serve para o nosso entretenimento. Ok? Pessoal, a gente vai, dentro da nossa próxima live, começar continuar a nossa reflexão sobre a verdade e a mentira. Né? Sobre, por exemplo, a verdade é sempre fácil de dizer? Né? É complicado isso. Né? E de ouvir? Nós estamos preparados de ouvir a verdade? É possível uma pessoa dizer somente a verdade durante toda a sua vida? Né? Ou seja, nós vamos, dentro da nossa live, refletir mais sobre isso. Tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa discussão, tá? E na próxima aula a gente conversa mais sobre isso, tá ok? Pessoal, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima, tá bom? Tchau!